Que a graça, que a paz do nosso Deus esteja contigo, que as ricas bênçãos do Senhor estejam repousando sobre a tua família. Alguém diz, meus pecados são pequenos, por que eu iria me preocupar com eles? Quando lemos as Escrituras, entendemos que não existe pecado pequeno nem grande. Pecado é pecado, é tudo aquilo que é desobediência às leis do nosso Deus. Quando nós lemos as Escrituras, o profeta Isaías, no capítulo 48, verso 2, diz, mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. O que pode tirar a paz do ser humano é o pecado. Por isso estamos vendo muitas pessoas vivendo uma vida atormentada, uma vida angustiada, pessoas que estão tristes, abatidas, e a causa é o pecado. Mas o pecado não tira somente a paz do ser humano. O profeta Isaías, no capítulo 59, verso 2, diz, mas as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Nós vemos o pecado aqui fazendo separação agora do homem com Deus. Então temos que ter muito cuidado com o pecado. Vai muito mais além. Esse versículo diz que o nosso Deus agora não responde a nossa petição por causa do pecado. A palavra de Deus é muito clara e Jesus replicou. E João deixou escrito no capítulo 8, versículo de número 34. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Agora nós vemos o pecado agora escravizando o ser humano. Quantas pessoas não estão sendo servo do pecado, escravo do pecado, preso pelo pecado? Mas a palavra de Deus é muito clara, não para só aí, o pecado ainda traz muita ruína ao ser humano. Lá na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6, versículo 23, diz, porque o salário do pecado é a morte. Nós entendemos que o pecado tem um preço para aqueles que estão andando no caminho, é morte. Aqui está falando de uma morte eterna, a separação da alma do homem de Deus. A alma do homem não vai poder viver com Deus na eternidade. E a causa é o pecado. Por isso é necessário nós se preocuparmos com o pecado. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Então o impedimento para o homem entrar no céu é a desobediência à palavra do Senhor. É o pecado que está corrompendo o ser humano. Mas quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos que o nosso Deus preparou um escape para aqueles que estão andando em uma vida de pecado. E o evangelista João, no capítulo 8, versículo de número 32, ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade é a palavra de Deus. No versículo de número 36 ele diz, se pois o Filho do Homem libertar, verdadeiramente sereis livre. Meu amigo, tem uma solução, e a solução é a palavra de Deus. Que nessa hora você faça uma oração ao nosso Deus, confessando os seus pecados ao Senhor, pedindo perdão a Ele. E lá na primeira epístola de João, no capítulo 1, versículo 9, traz uma palavra que nos conforta e nos diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. O nosso Deus quer perdoar os seus pecados, quer lhe purificar de toda injustiça. Nós vemos que o remédio para o pecado está escrito aqui também na Epístola de João, 1:7 diz, mas se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O Senhor Jesus quer te purificar de todo pecado. Ande na palavra de Deus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nessa hora, faça uma oração a Deus, entregando a sua vida e confessando os seus pecados. Que Deus em Cristo Jesus continue lhe abençoando.